mais um caso concreto aqui para a gente debater, né? O casal separou, alguns filhos, ajuizada a ação, o pai é condenado a pagar alimentos e em dezembro agora ele fez uma viagem com os filhos, né? Os filhos menores, lógico. Fez a viagem com os filhos, hotel, avião e tal. Quando chegou em janeiro, no dia 5, a mãe entrou em contato com o pai das crianças e falando: fulano, o que aconteceu? Você não depositou a pensão, os alimentos, né? E a resposta dele foi: ué, eu descontei a viagem, o hotel, a comida que a gente gastou, que eu banquei do meu dinheiro, então agora esse janeiro aí compensei, não tem que pagar nada não. E a mãe pergunta, como se, né, bem da verdade, ela não soubesse a resposta. O que eu devo fazer, doutor? Ele pode descontar? Verifica-se aí que o primeiro passo já foi dado, né? Que é o divórcio. Você arrumou um pai para os seus filhos, que não é brincadeira não. Mas o objetivo aqui é o vídeo técnico, é o vídeo jurídico. E seguindo essa trilha, o que eu tenho a dizer é que não, ele não pode descontar nada dos alimentos que foram fixados pelo juiz. Primeiro, que quando o juiz fixa os alimentos, ele já fixa também o que pode ser descontado antes de fazer o repasse para as crianças. Então, ele não pode pagar pensão em bolsa de alimentos, ele não pode pegar a criança no final de semana, foi lá no shopping, comprou R$300 de bolsa, de roupas, aliás, aí chega no final do mês, ele diz: olha, a pensão é 500, mas eu paguei 300 de roupa, então eu vou descontar. Não pode, tá? Quer dizer, as crianças em dezembro viajaram, se divertiram, comeram, mas em janeiro elas não precisam comer. Este é um entendimento extremamente prejudicial à criança. A mãe, tá, deve sim entrar em contato com o pai, se tiver uma boa comunicação com ele, e informar: olha, você não pode descontar nada dos alimentos que foram fixados, tá? Você viajou com as crianças, foi ótimo e tal, mas você não pode descontar, porque esse mês aqui eu não tenho como pagar as coisas que eu tenho que pagar para as crianças sozinha. Se ele insistir, não vou pagar e tal, aí o caminho é procurar o juiz novamente, através do advogado, através da Defensoria Pública, e fazer um processo de execução de alimentos. Ele, com certeza, terá muita dificuldade para conseguir um profissional, um advogado, para defender em juízo esta tese dele, que se ele viajar, se eu já aumentei aqui um pouco, né? Se ele for com a criança no shopping e comprar roupa, se ele tiver um gasto qualquer com a criança, se ele pode abater dos alimentos. Não pode. O juiz vai, recebendo o processo de execução, o juiz vai citá-lo a justificar e a pagar. Se ele não justificar e não pagar, será preso. Se ele justificar, mas a justificativa não for aceita, será decretada, o juiz vai intimá-lo a fazer o pagamento em um prazo, né, mínimo, e se ele não fizer o pagamento, será decretada a prisão. As pessoas, às vezes, tumultuam uma coisa que está relativamente andando bem, por absoluta vontade de criar uma celeuma, de criar um problema, entendeu? Uma coisa é, não pode fazer, descontar dos alimentos, mas você chega para sua esposa, para sua ex-esposa, e combina com ela: vem cá, fulano, eu estou meio apertado, mas eu vou viajar aqui para Minas, vou de carro,
e eu vou levar as crianças, vou comprar as roupinhas para ela nova e tal, eu posso descontar da pensão R$200, a justiça não vai ficar sabendo e tal, vai ficar tudo bem. Agora, quando ele, por livre e espontânea vontade, toma a decisão de viajar com as crianças e tal, ter gasto, que às vezes ele nem pode ter, para depois chegar e falar, agora não vou pagar a pensão que eu já viajei, não é assim que funciona. Se não houver um acordo ali, eu conheço várias mães que chegam para mim e falam, doutor, ele é muito bom pai, meu filho ficou doente, ele pagou a pensão no dia 5, gastei o dinheiro, né, porque as despesas são altas, e aí quando chegou no dia 15, o garoto passou mal, levei na clínica, a consulta foi 250, comprei o remédio, foi mais 300, ele pagou tudo e não reclamou. Logo, se ela depois vier falando para mim, olha, esse final de semana ele comprou roupa e falou que vai descontar, eu falo, filha, ele é um bom pai, ele, quando a criança está doente, ele chega junto, entendeu? Então, minimiza isso aí, não precisa ficar criando rusga, tá? Às vezes ele está numa situação difícil também, está todo mundo numa situação difícil, resolve ali, né? Também não é papel do advogado ficar excitando demais a parte para incitá-la a fazer um processo, né? Isso implica ganhos, honorários, etc., mas não é o papel do advogado. O papel do advogado, muitas vezes, né, você deixa de ganhar um valor imediatamente, mas aquele cliente vai falar, poxa, toda vez que eu precisei de uma orientação, o doutor Pereira me orientou e foi direitinho e tal, né? Deu tudo certo. É melhor assim do que você ficar de um em um mês ajuizando a ação, tirando o sossego do outro, criando problema para a criança, fazendo, às vezes, cometendo crime de alienação parental. Então, na maioria das situações, o próprio profissional de direito, que é o primeiro que pega a causa, às vezes numa situação dessa, no escritório, nós entramos em contato com o pai, poxa, ela está aqui, apenas R$1.000, 700, 500, não tem condições de o senhor conseguir R$300, aí a gente não executa, no mês que vem o senhor paga a pensão e mais 100, e é feito um acordo, a justiça não é acionada. Porque aciona a justiça, tem custas, tem os honorários de sucumbência e tal. Agora é o tal negócio. Você liga. Se o pai, ao atender a ligação, diz, eu não paguei e não vou pagar, e o senhor não vai poder fazer nada. Não é assim, tá bom? Gostou? Curte, compartilha, fica com Deus.